Sabe como é? Às vezes a gente acha que conhece um lugar que faz parte da nossa vida como a palma da nossa mão. E aí, de repente, uma única descoberta, um acaso, abre uma porta para um passado que a gente nem sonhava que existia. É o que acontece quando a história se recusa a ficar em silêncio. E tudo isso começa com uma imagem. Uma foto, achada por acaso na internet de 5 crianças. E o olhar delas é uma coisa que te pega de um jeito, é imediato, quase assustador. Parece que elas estão olhando de volta, direto pra gente, atravessando décadas. Aquela moldura da foto, a distância do tempo, simplesmente some. E o que torna essa conexão tão chocante é o lugar. La Bachelere, na Dordogne. Um lugar super familiar para quem conta essa história. E aí, os nomes na legenda da foto revelam um mistério. Isaac, de 12 anos, Cecile, de 13, Jacques, de 10, Maurice, de 8, e o pequeno Alfred, com apenas 6 anos. Todos eles deportados depois da execução do pai. Pensa só, uma história de terror bem no quintal da própria infância. Para a gente entender o tamanho do impacto dessa descoberta, primeiro a gente precisa mergulhar na relação de quem narra com esse lugar. La Bachelerie não era só um ponto no mapa, não. Era o cenário de férias longas e felizes na casa dos avós, um lugar que era sinônimo de alegria. E é aqui que o chão se abre. Aldeia da doce França, das brincadeiras sem fim, das descobertas. Era para aquelas 5 crianças a última estação antes do inferno. A mesma paisagem, a mesma rua que para um foi palco de alegria, para outros foi o cenário de uma tragédia terrível. É uma dualidade brutal que ficou escondida debaixo do véu do tempo. Então, a grande pergunta é, como isso foi acontecer? Como tantas famílias judias, lá do leste da França, acabaram indo parar justo nessa pequena e remota aldeia na Dordogne? A resposta, bom, ela está numa cascata de eventos históricos. A história vai se desenrolando em etapas. Primeiro, em 1939, uma evacuação em massa por causa da guerra leva milhares de pessoas da Alsácia, incluindo Schenkel, para Dordogne. Depois, em 1940, a França se rende e eles ficam presos lá, proibidos de voltar para casa. A perseguição piora e a região vira um refúgio muito precário. E o golpe de misericórdia vem em março de 1944, com a chegada da Divisão Bremer, uma unidade alemã brutal para selar o destino deles. E nesse dia a caçada chegou na aldeia. Os soldados executaram 10 homens. Alguns acusados de ter ligação com a resistência, outros simplesmente por serem judeus. As mulheres e as crianças foram presas, reunidas e enviadas para o seu destino final. Isso nos traz de volta para aquelas crianças da foto. Cecile, Isaac, Jacques, Maurice e Alfred. Seus nomes e idades listados de um jeito tão frio. O pai deles, Nathan, estava entre os executados naquele dia. E eles foram deportados com a mãe, Esther, no comboio número 71, direto para Auschwitz. Mas essa história não é feita só de registros e documentos. Tem uma voz viva. A investigação do autor o leva a um dos pouquíssimos que conseguiram escapar daquele dia terrível. O nome dele é Benjamin Schupak. Em 1944, ele era um adolescente na aldeia. E no meio de toda a confusão daquele ataque, ele conseguiu escapar, se esconder e evitou o destino que levou quase toda a sua família. Um vizinho o acolheu. Benjamin sobreviveu fisicamente, mas a perda que ele sofreu foi algo imensurável. A tragédia o marcou para sempre, sabe? Deixou uma ferida que, claro, o tempo não conseguiria curar. Foram pelo menos 10 membros da sua família imediata assassinados. A mãe, o irmão mais novo, os avós, tios, primos. Um número que representa uma devastação pessoal que a gente nem consegue começar a imaginar. E tudo isso levanta uma questão ainda maior. Como um trauma tão gigantesco que afetou dezenas de famílias, que marcou a aldeia com execuções a céu aberto, como isso pôde ser tão completamente esquecido? O silêncio era profundo. A própria família do narrador que viveu lá resumia tudo em a guerra e os alemães. O avô dele, que sabia dos fuzilamentos, só falou sobre isso uma vez, quase que para si mesmo. E quando o Benjamin, sobrevivente, voltou para lá décadas depois, encontrou uma comunidade que, aparentemente, não sabia de nada. A pergunta que fica martelando é essa, né? É um silêncio que nasce do trauma, da culpa, ou simplesmente daquela vontade esmagadora de seguir em frente, de esquecer o que dói demais? Como que a memória coletiva de um lugar escolhe o que lembrar e o que decide enterrar? E isso nos leva a uma conclusão impressionante.
Numa visita à aldeia muitos anos depois, o autor percebe algo. O monumento às mulheres e crianças judias deportadas, que tinha sido erguido bem na praça principal, um lugar que ele conhecia desde pequeno. E ele diz, estava lá o tempo todo, mas ele nunca tinha visto. É uma metáfora muito poderosa, né? De como a história pode estar escondida bem na nossa frente, só esperando que alguém decida finalmente olhar.